continuidade à nossa aula, na aula anterior eu tive um pequeno problema técnico aqui com o slide e eu resolvi ampliar a parte dos acertos da pesquisa, fazendo então mais um para que você possa compreender melhor. Tá, então nessa aula eu falarei um pouco sobre os acertos da escrita, coisas que você deve fazer para acertar, para ter uma produção boa, um texto claro e objetivo, capaz de te aplaudirem aí de pé durante a apresentação. Então, dando continuidade, algumas coisas eu já falei na outra aula, mas eu vou continuar aqui falando mais uma vez. Algo que é importante é manter a estrutura lógica do seu trabalho. O que é isso? Manter o seu texto organizado, manter o seu texto com uma sequência, com uma linha temporal, ou seja, que tenha começo, meio e fim. Que tenha introdução, que tenha desenvolvimento, que tenha a conclusão bem definida e bem amarradinho para que qualquer pessoa possa compreender. Outro aspecto diz respeito às citações. As citações elas têm que seguir as normas da ABNT. Eu vou disponibilizar um arquivo com as normas da ABNT para que você possa se guiar por ele quando for formatar o seu trabalho, tá? Então é muito importante, seja citação direta, indireta, mas que o seu texto seja todo repleto de referências e que você possa argumentar de acordo com as referências. Lembrando que o seu texto é uma produção sua. As referências servem para justificar e para embasar aquilo que você está dizendo. Ninguém diz uma coisa na produção acadêmica partindo da cabeça, da própria cabeça, mas que tudo que você vai falar é porque alguém já falou algo semelhante antes, alguém já disse antes, e você vai falar de acordo com aquilo que já está lá. Mas a produção é sua. Você vai apenas se amparar nessa escrita que já existe. A linguagem formal, que é muito importante, não utilizar gírias, não utilizar frases populares, ditados populares, que vão acabar perdendo aí, te tirando a credibilidade do seu trabalho. A coesão e clareza, que usar conjunções, usar frases aí que sejam coesas e façam sentido para quem está lendo. Muito importante para que você não use frases aleatórias sem sentido, colocando um pedaço aqui, um pedaço ali. Não. O seu texto deve seguir uma sequência para que facilite a compreensão. Parágrafos bem desenvolvidos, muito importante para que você não faça um parágrafo curtinho, sem pé nem cabeça, mas que você faça um parágrafo. Não precisa ser grande, porque cansa. Então, não muito extenso, né? Porque fica muito cansativo até a leitura. Utilizar a pontuação correta, porque ajuda na respiração, ajuda na compreensão, ajuda em tudo. Conexão com a teoria. Os argumentos devem ser embasados, devem ser fundamentados na literatura que já existe. Literatura que eu falo em fontes, em referências que existem. Se meu trabalho é de história, eu não posso do nada aleatório aí colocar uma fonte de biologia, de química. Não. A menos que eu vá falar sobre a história da química, a história do ensino de química, a história do professor de química em um tal lugar, né? A história da prática docente em química, como aquela metodologia foi utilizada num tal período de tempo em tal escola. Então, muito cuidado na hora de delimitar o seu tema, para que você não fuja muito e você não vá fazer aí uma produção querendo inovar muito, uma produção que não tem sentido. Parágrafo eficiente, né? Trabalho por parágrafo, paráfrase, perdão, reescrita de palavras eficazes para resumir e recontextualizar ideias das fontes. Quer falar sobre isso? Eu falo sobre isso em relação a os parágrafos precisam conter as ideias das fontes. Em que sentido? Se eu usei uma citação, eu preciso falar sobre ela. Se eu usei uma referência, falei de um autor, por exemplo, se eu citei lá Moacir Gadot, eu devo argumentar o que Moacir Gadot falou sobre aquela fonte, para que eu não seja uma pessoa que está citando frases aleatórias ou autores aleatórios sem saber o que estão dizendo. Então o primeiro passo é você ler aquele autor e você saber o que aquele autor está dizendo e se ele de fato pensa em sintonia com a sua pesquisa. Não adianta citar aleatório não, porque a banca vai conhecer. Uma revisão minuciosa, em que
uma pessoa pode fazer leitura depois do seu texto, fazer a correção gramatical, a revisão das frases que estão com algum problema de pontuação, de ortografia. É importante, se você não puder fazer isso sozinho, porque você fica com a leitura viciada, pode chamar também uma pessoa que você conhece, um parente, um companheiro, uma companheira, ou mesmo você pode pagar para uma pessoa fazer essa revisão, que é um pouquinho mais caro, mas necessário. Também a originalidade e contribuição, em que modo a sua pesquisa contribui para a sua área de pesquisa, sua área de estudo, de que modo essa pesquisa contribui para a sociedade, para a universidade ou para o seu campo de atuação. Eu não posso fazer uma pesquisa que não tenha nenhuma relevância social. A pesquisa tem que estar atrelada à sociedade. Porque uma pessoa pode ler, um agricultor, um camponês, um pedreiro pode ler e vai entender que aquela sua pesquisa faz sentido na vida dele também. Então é muito importante isso. É bom ter essa preocupação, porque muitas pessoas não enxergam desse modo e acabam fazendo uma pesquisa que vai ser praticamente engavetada, porque não vai ter utilidade alguma. Torna-se então uma pesquisa inútil, que ninguém vai tirar proveito disso aí, nem vai dar continuidade porque acha irrelevante. De todo modo, espero que tenham compreendido aí os principais acertos da pesquisa, da escrita, e que eu possa ter contribuído com o seu aprendizado, que você possa ter compreendido. Então é muito importante isso. Espero que tenham gostado até aqui e vamos para a próxima aula. Agradeço pela atenção.